Existem 4 tipos de experiência que a gente pode criar. E que normalmente eu gosto muito de usá-las nos projetos em que eu participo. São 2 eixos que fazem meio que uma matriz. Um eixo fala sobre absorção e imersão, ou seja, o quanto eu consigo absorver tal conteúdo e o quanto eu entro em determinado espaço, quanto que aquele conteúdo entre mim é absorção, o quanto eu entro naquele conteúdo, naquele contexto, é imersão. E o outro eixo eu falo de participação ativa e participação passiva, ou seja, aquilo em que realmente eu pego e tenho uma ação minha dentro daquele contexto e no outro em que aquilo eu preciso apenas observar e não faço uma participação que depende de mim para acontecer. Quando a gente cruza um tipo de absorção ativa, esse tipo de experiência é chamado de experiência educacional. Significa que uma aula dada de maneira passiva ou absorção passiva, ela é uma péssima experiência? Não, significa que ela não chegou a um tipo de experiência. Sempre é importante lembrar, para a gente ter uma experiência é necessário a gente criar uma conexão emocional. Se a gente não cria uma conexão emocional, aquilo não é uma experiência, aquilo é apenas um bom serviço prestado. Quando eu tenho uma absorção passiva, é uma experiência de entretenimento, em que uma pessoa consegue se relacionar emocionalmente com tal coisa passivamente e absorvendo um conteúdo. Já se eu tenho uma imersão passiva, eu estou falando de um tipo de experiência estética. E normalmente no estético a gente trabalha com os 5 sentidos. Quanto mais sentidos eu conseguir explorar, quanto mais sentidos eu conseguir trazer para aquela experiência vivida, um cheiro que lembra tal coisa, algum tipo de visão que conecta a algum outro mundo, faz com que essa experiência estética seja cada vez mais rica. E o último tipo é o tipo de experiência escapista, em que há uma imersão ativa, ou seja, uma pessoa que entra num determinado contexto e tem uma participação ativa para aquilo. Normalmente uma experiência escapista faz com que a pessoa saia do seu universo, entre num universo paralelo, viva aquele universo paralelo e então retorne para algo que ela praticamente viveu dentro de um portal. As experiências já têm início, meio e fim, mas na experiência escapista é você viver algo completamente diferente daquilo que você está acostumado a viver.